Ao top de 5 segundos, vem aí mais um sucesso com a qualidade MTV. Posso deixar de agradecer a vocês que estão distantes aí do nosso Brasil e a você, estrangeiro, que veio aqui pular o carnaval conosco, esse carnaval maravilhoso. Muito obrigada a vocês que moram em outros países, mas estão bem ligadinhos aqui conosco. Obrigada a vocês de Portugal, obrigada a você da Inglaterra, do Canadá especialmente, porque nós estamos aqui com uma convidada do Canadá. Um grande beijo por nos acompanharem. Obrigada também a você que nos acompanha sempre do Emirado Árabe. Muito obrigada pelo carinho. E de todos os países, também aí da Argentina, da Angola, de tantos países que nós recebemos vocês e vocês nos recebem com todo esse carinho. E eu desejo que você possa passar uma tarde bem tranquila, bem gostosa e bem alegre aqui com os nossos convidados. Bem, hoje o nosso tema é um tema muito especial, um tema muito útil para cada um de nós. Você sabe como proteger os seus dados na internet? Você sabe o que acontece quando os seus dados ficam aí registrados nos computadores e existem invasões do seu dado, que é muito comum? Como tratar disso? Como você pode acompanhar tudo isso e se livrar também? Como você pode se proteger quanto a essa lei de proteção de dados? E para falar conosco, nós temos 3 grandes especialistas aqui, 2 grandes advogadas. Estamos aqui com ela, com a doutora Simone Leme Perivindec, é isso? Bevandi. Canadense, acho que é porque ela foi no Canadá. Ai, muito prazer, querida, em te receber. Estamos também aqui com a nossa querida Daniele Silva Fontes, que já esteve conosco. Muito obrigada, meu amor, por estar aqui. E também com o TI, Saulo Cerejo. Muito obrigada, querido, pela sua participação. Bem, eu quero cumprimentar a doutora Simone. Muito obrigada, Simone, pela sua participação. Você que tem o seu escritório aqui no Brasil e também lá no Canadá, seja muito bem-vinda, meu amor. E fique à vontade para cumprimentar os seus clientes e todos os seus amigos de longe. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que está aqui no Brasil, meus clientes brasileiros. Boa tarde, quem me acompanha aí do Canadá. É um prazer imenso estar aqui na presença de vocês para falar de um assunto que eu amo tanto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu espero que vocês entendam um pouco mais a respeito desse assunto e que fique uma tarde leve para a gente falar do que importa, que é as nossas informações. Muito obrigada, querida. Querida doutora Daniele, que já esteve aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda. E eu quero também mandar um abraço para toda a equipe do escritório, o doutor Marcelo, um grande abraço. Também o doutor João, um abraço também. E seja muito bem-vinda, querida. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar retornando aqui aos estúdios da Rede Elite, com um tema super atual, na companhia de uma grande colega de trabalho. E tenho certeza que vai ser uma tarde muito boa, produtiva, esclarecer as dúvidas dos empresários, de todo mundo. Aí, obrigada. Também nós estamos aqui com Saulo Cerejo, que é um profissional na tecnologia de informação. Saulo, fique à vontade, querido, para cumprimentar os nossos telespectadores, obrigado. Os nossos ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes aí e obrigado pelo convite e pela participação que eu vou fazer. Muito obrigada a vocês. E antes de nós começarmos essas perguntas, esses debates, eu quero oferecer uma música aos nossos convidados, especialmente a vocês. Até logo mais.
Já me perdi, tentando me encontrar. Já foi embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Atenção para as emissoras que compõem o Grupo Elite de Comunicações. Rádio Elite FM, Rádio Paineira FM Rio Grande do Norte, Rádio Marconi FM Rio Grande do Sul, Rádio Master FM Rio de Janeiro. Emissoras do Grupo Elite de Comunicações. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que está chegando agora aqui no nosso programa Momentos, nesta quarta-feira, diretamente aqui do estúdio da Rede Elite de Comunicações. Nós estamos hoje debatendo, conversando sobre um tema muito especial e poucas pessoas que têm conhecimento sobre esse tema, como essas advogadas que aqui encontram, a doutora Simone Leme e a doutora Daniele Silva Fontes. É um prazer recebê-las, e também aqui nós estamos com Saulo Cerejo, que é técnico em informação e de dados, inclusive informação de tecnologia, um TI. Tudo isso para nós conversarmos sobre a Lei de Proteção de Dados. Querida doutora Simone, o que é a Lei de Proteção de Dados? Bom, a Lei de Proteção de Dados é uma lei que vai tratar, que vai cuidar dos nossos dados como pessoa física. Então, todo mundo que está em território nacional, seja ele brasileiro ou até mesmo estrangeiro, que tem os seus dados coletados aqui no Brasil, ele é amparado por essa lei. Então, a lei trouxe para trazer segurança para a gente. Doutora, essa lei não é uma lei nova. No entanto, ela é tão pouca conhecida ainda aqui no Brasil. E você que tem o seu escritório no Brasil e também trabalha no Canadá, como é vista essa lei de proteção de dados internacionalmente? Bom, essa lei é extremamente importante, ela já, vamos dizer assim, é antiga lá fora. A gente até utilizou como base a nossa lei, a lei europeia, então na Europa já é muito difundido, no Canadá também, a gente já tem uma lei lá. Hoje a gente está em reformulação lá no Canadá, uma nova legislação vai vir, muito mais avançada, e a gente está engatinhando. A gente está acompanhando o que a gente vê lá fora. E é muito importante o Brasil, nós brasileiros, estarmos aí de acordo com a lei, estar entendendo a importância dessa lei, porque tudo é global. Então a gente precisa entender como os nossos dados estão sendo usados, porque hoje um aplicativo, qualquer outra coisa que a gente coloque no nosso celular, muitas vezes não é brasileiro. Então a gente precisa entender para onde está indo esse dado, o que estão fazendo com esses dados. Por isso que é tão importante a gente entrar nessa lei e entender, para a gente ficar assim, mais participando da comunidade internacional. Doutora, quando começou esse número de invasões de dados que nós estamos tendo aqui no Brasil? Foi há pouco tempo, durante a pandemia, foi antes? Como começou a ocorrer essa invasão tão grande de dados que está ocorrendo aqui no Brasil? Bom, antes da pandemia a gente já tinha um volume de invasões, de vazamento de dados, mas depois da pandemia, quando todo mundo foi para casa, os dados ficaram mais compartilhados, as empresas começaram a mandar o funcionário para casa e disponibilizaram listas, disponibilizaram informações, ficou mais difundido e mais conhecido esse vazamento de dados. Por quê? Porque a gente não tomou o devido cuidado, foi tão rápido, foi tão abrupto, que a gente não tomou os devidos cuidados de explicar para o funcionário o que teria que ter feito. As empresas ainda não estavam devidamente adequadas, mesmo porque a lei entrou em vigor em 2020.
Então, Sim. a gente tinha uma lei, né, que estava aí, já estava formulada em 2018, né, ela foi criada em 2018, mas ela só entrou em vigor em 2020. Que então foi tudo, a gente foi aprendendo com o que estava acontecendo ali. Então, hoje a gente ainda continua aprendendo como cuidar das nossas informações. É muito importante, eu vou perguntar para a doutora Daniele. Doutora, como é feita essa proteção? Quais os dados mais comuns? Porque nós, quando entramos no celular, nós não pensamos isso, né? Nós temos sempre aquela coisa de não nos prevenirmos quanto a isso e também não nos preocuparmos. Só que nós estamos vendo o perigo que é por esses rastreamentos todos que estão ocorrendo e depois você não sabe o que fazer com os teus dados que já estão muito além da tua percepção, que eles já não estão, nem pertencem mais a nós. Querida, como inicia essa proteção? Quais os dados que devem se ter como prioridade para tomar cuidado, para não ser perseguido ou para não ser hackeado, como nós chamamos? Bom, acho que a primeira coisa, assim, importante esclarecer é que dados não é só nome, CPF e RG, tá? Então, primeira coisa. Eu preciso entender Dado isso também, é qualquer tipo de informação a respeito daquele usuário. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai englobar uma proteção também para o IP da máquina, geolocalização, biometria, tipo de religião, toda a informação do usuário, ela é protegida, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Sim. Então, nisso a gente tem 2 tipos de dados, tá, que a lei faz. Os dados pessoais, né? Dados pessoais e dados sensíveis. E os dados sensíveis, que daí engloba, por exemplo, orientação política, sexual, religião, filiação de sindicato, que são dados perante a lei mais sensíveis, que requer uma proteção maior, porque com base desse dado é possível identificar muito mais fácil o usuário, é onde o empresário tem que ter mais cuidado na hora de coletar os dados, tá? Primeiro ponto é isso. É importante saber dessa parte hoje em dia, com a tecnologia principalmente, né? Seu IP de máquina é um dado super importante, porque através dele você descobre onde a pessoa está localizada. Ah, sim. Então, sim. o IP da máquina. Depois disso. o Saulo pode explicar melhor Saulo, por que pelo IP é localizado? Como que se localiza? Você que trata da tecnologia. O que acontece? Quando você contrata uma internet para sua residência, é gerado esse IP, né? Que é como se fosse o seu endereço, que através da operadora consegue saber onde cada cliente está, né? É o IP do seu computador, isso, na verdade, é o IP né? físico daquilo que você recebe. Certo. Aí, através disso, ele tem um controle, porque, vamos supor, na sua casa você tentar invadir algum site, então, quando há uma investigação, vai ser localizado pelo seu IP. Então, vai ser através disso que você vai ser localizado. É aquilo que difere o seu local. Por isso que muitas vezes, não é, quando a polícia faz uma investigação, ela leva todos os teus computadores Isso. e tudo mais. Ali fica todo o seu registro, tudo que você fez fica registrado nesse IP. Está no computador. Isso. Né? E esses dados são compartilhados através do IP também? Então, daí depende Depende do que você acessa. Do que você acessa. Compartilha o seu IP. Então, vamos supor, eu coloco alguma coisa no meu celular e ele informa para mim lá na política de privacidade que ele deve ter, que vai utilizar o meu IP, que vai compartilhar com outra pessoa, com outro aplicativo, principalmente aqueles aplicativos que a gente vê que é febre. Vamos se transformar em neném, vamos ver como fica velho. Esses aplicativos normalmente pegam muita informação, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente... Meu Deus, já estou ficando assustada. Quer dizer que, por exemplo, hoje a gente usa muito esses aplicativos TikTok e tudo, e ali eles te mandam para uma série de outros aplicativos para você fazer essa filmagem do TikTok. Isso pode estar também ocorrendo uma invasão
na tua privacidade? Não, o que pode ocorrer? Eles vão passar a informação ali falando quais dados eles estão coletando. Então, eles vão falar para você, olha, eu estou coletando o seu nome, o seu IP, sua geolocalização, os seus contatos, exato. As suas fotos, Sim, não é? Principalmente as fotos. Exatamente. E a gente vai libera tudo. Exato. Aí eles vão informar e normalmente a gente faz o quê? Aceita. Porque a gente quer usar o aplicativo. Quer usar o aplicativo. Aceitando tudo. E a gente aceita tudo. Às vezes tem Esse é o erro. Porque você tem, às vezes, a opção de não aceitar tudo. Você pode restringir, você pode falar, não, eu não quero todas as minhas fotos. Se você entrar no aplicativo, ele vai dar assim, você quer todas as suas fotos? Você quer escolher as fotos? Ele dá algumas opções para você, pelo menos, se prevenir ali. Alguns aplicativos, exato, né? Não todos. São todos. E aí, ali, você consegue restringir o acesso. Lógico, é uma porta? Eventualmente, sim, pode ser uma porta de acesso de um terceiro, mas o aplicativo tem que tomar os devidos cuidados, por isso que ele traz essa política, por isso que você vê que ele faz manutenção, ele cria nova política, ele vai se adequando, principalmente que não é um aplicativo nacional, ele é um aplicativo que está no mundo inteiro, então ele também vai se adequando às outras leis lá de fora. Sim. Então, ele vai se ajustando para prevenir que a gente não sofra com esses vazamentos, com essa exposição, né, para outros perfis, para outras pessoas que utilizam de forma indevida. Doutora Daniele, qual o perfil mais interessante para ser hackeado? É esse o termo que se usa? Acho que depende da finalidade da pessoa, né, que você quer, depende do alvo dela, né, se é uma quadrilha mais especializada em crimes financeiros, vai hackear perfis que tenham dados financeiros. Aí depende muito a finalidade da pessoa, do hacker, né, do que ele quer invadir. Porque a gente não entende, a gente que eu digo assim, nós que somos leigos, não é? E por essa lei existir e há tão pouco tempo, mas não conhecermos profundamente isso, que eu acredito que em breve todo mundo vai tomar mais cuidado, né? Principalmente diante do que nós estamos ouvindo aqui. Eu acredito, por exemplo, o Instagram, localização. Todo mundo gosta de colocar onde está, né? Tá na praia, tá lá a localização, o endereço, não é, Saulo? Isso mesmo. Quando você entra no Instagram, não tá lá, parece que é gostoso você colocar lá que você tá ali tomando um banho de sol na ilha paradisíaca, não é? E isso está correndo um perigo, então, a localização. Sim, é um dos cuidados que a gente tem que ter. Aí, toda vez que alguém me perguntar, como eu posso prevenir? Bom, a gente fala primeiro com criança, primeiro não postar onde você está, posta depois, sai do lugar, curte, e aí depois você posta, não precisa postar imediatamente. Eu ia te fazer essa pergunta, inclusive, porque os adolescentes desconhecem isso, né? E eles, logicamente, eles entram em todo tipo de aplicativo que pode existir, vão aceitando, né? Sim. Vão aceitando lá os aplicativos. Não precisa ser adolescente, não. Criança também faz isso, entrega o celular. Sim, e eles sabem mais do que a gente, né? E vão acessando. Quer dizer, tudo isso chega a um risco de estarem conectando as suas informações, passando aí para... Porque assim, ele vai passar para o aplicativo. E aí o problema não é ele passar, vamos dizer assim, para o aplicativo. É saber o que o aplicativo vai fazer com aquela informação. Porque teoricamente, quando ele passa, ele acredita que está seguro. Então é saber que aplicativo que você está entrando e o que ele vai fazer depois com essas informações. O problema é o que a empresa quais cuidados a empresa vai ter com seus dados. Porque passar, você precisa daquele aplicativo, você quer estar dentro, né, da moda, você quer estar dentro. Porque nesse caso nós temos dois processos diferenciados, né? Um é a pessoa física. O outro, de maior cuidado, tem que ser a pessoa jurídica. Exato. Não é? Porque a pessoa física já está correndo risco, passando os seus dados, porque aí está passando praticamente a sua vida. Mas e a jurídica, que está passando tudo? Na verdade, está passando a vida das empresas. Como fazer, doutora Daniele? Isso que é importante da lei, tá? O primeiro ponto, assim, é que a lei trouxe para a pessoa física, principalmente consumidor final, a transparência. Até então, seus dados eram vendidos por aí, valia muito. Se pegar 10 anos atrás,
o que se vendia, a lista de e-mail para mandar publicidade, que hoje em dia é tudo mais instantâneo, mas se você pegar um tempo atrás, valia muito, igual dados de telefone, era vendido e ninguém sabia. Foi muita gente ganhou dinheiro com essas vendas de informações. Então, a lei, a partir do momento que obriga você trazer com clareza para o seu cliente, olha, quando você acessa esse meu aplicativo, eu vou coletar tais dados. Esses dados pode ter uma finalidade mais para o uso do aplicativo mesmo, né? Ou também para venda. Se você entrar hoje em dia, coloca, vão ser compartilhados, comercializados. Hoje em dia é obrigada a empresa a esclarecer para o seu consumidor o que ela vai fazer com aqueles dados. Se vai passar para terceiros, por exemplo, acho que todo mundo já teve isso, acesso a uma propaganda. Sim. Aí vê um produto, por exemplo, um copo. Porque daí, dia seguinte, está um monte de propaganda de copo para você. Só aparece isso. Isso é um dado que foi compartilhado, que você teve acesso, teve interesse em aquele determinado produto. Então, a empresa compartilhou a empresa de publicidade que trouxeram aquele produto para você. Então, essas finalidades, né, do que vão fazer com seus dados, hoje em dia tem que estar claro. Isso para o consumidor final. Quando você fala em sites, né, então está na política de privacidade hoje em dia. Então, tem que estar em todo o site, todas as informações, os dados que são coletados, o que vai ser feito com esses dados. O consumidor tem direito a saber quais dados estão sendo armazenados, pode pedir até revisão, exclusão desses dados. Então, tudo tem que estar na política de privacidade da empresa. Sim. Em relação ao empresário em si, também, internamente, ele tem que se organizar. Conforme ele vai coletando os dados, ele tem que ter bem claro para que cada setor dele o que vai fazer com esse dado, tá? Então, o empresário tem que tomar cuidado, vai fazer uma seleção, aqueles currículos de candidato que você recebe. O que fazer com eles depois, como vão ser armazenados, tem que estar claro. Se você tem o seu comércio eletrônico, faz o cadastro do cliente, o que vai ser feito com aqueles dados, tá? Mas isso também, a gente está falando muito assim de internet, porque o mundo está muito mais... Está totalmente mas a Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica a dados coletados fisicamente, ou seja, quando você vai numa loja, faz uma ficha, aquela ficha também requer cuidados. Meu Deus. Mas por falar em loja, eu vou fazer uma pergunta sobre o marketing de loja para o Saulo, que ele trabalha com essa tecnologia. Saulo, como se proteger disso? Você que trabalha em vendas, você que é um TI, que trabalha assim com as vendas, como vocês fazem para proteger tanto o dado da empresa como o dado de quem está adquirindo o produto? Como é feito? O principal é o seguinte, a pessoa que vai comprar, né? Ela tem que se atentar a valores. Geralmente, as pessoas que tentam pegar esses dados, eles oferecem produtos a valores bem abaixo do preço. E quem não tem muito acesso a esse tipo de informação, acaba criando toda aquela expectativa. Nossa, está muito barato isso daqui, e acaba caindo nisso. E aí que está o golpe, né? Às vezes a pessoa olha assim, um valor muito abaixo e vai sair clicando nos links, sai acessando, sai botando todos os seus dados, e quando ela pensa que não, a pessoa já está ganhando dinheiro em cima daqueles dados que ela passou. É assim que funciona. Então, o que a pessoa tem que prestar bastante atenção é sites confiáveis. Não vou deixar de comprar um site que eu confio sempre para comprar um site que eu nunca vi, né? E hoje em dia os sites eles possuem aqueles selos, né? Que são selos de verificação. Você consegue no final da página lá, tem os selozinhos. Tem um selo. Isso, você consegue verificar através daqueles sites se eles são confiáveis ou não. Entendi. Então, através daquilo você consegue ter uma compra mais segura, né? Quer dizer que esses sites, porque na verdade quando o cliente vai fazer essa compra, logicamente ele vai pesquisar todo tipo de repente ele fala, puxa vida, essa loja está vendendo por esse preço e essa outra pela metade do preço, aonde ele vai? Não, eu vou nessa mais barato, e acaba caindo no golpe, né? Acaba compartilhando todos os seus dados. Aí é toda uma burocracia para entrar em contato com a operadora, para explicar o que aconteceu. Aí você imagina só, às vezes até processo, né?
Então, só tem que tomar bastante cuidado. Falando em marketing, eu quero mandar um beijo ali para o pessoal todo da MBV que trabalham com o Saulo também. E quero mandar um abraço a todos os meus queridos amigos da MBV e desejar uma semana maravilhosa aí. E eu quero também fazer essa pergunta, Saulo, como as pessoas devem entender quem procurar nessas vendas, qual o tipo de cliente que mais cai nesse golpe? São pessoas que têm pouco acesso a esse tipo de informação do que é seguro ou não é. Porque você entra no site, aí aparecem as opções, os cookies, né? Geralmente os cookies, você vai entrando no site, você vai aceitando tudo, né? Então, quando o site não é seguro, você já insere todos os seus dados, você praticamente já caiu numa armadilha. Porque a gente, na verdade, nós brasileiros, eu não sei se vocês vão... Doutora, você está também no Canadá, né? Então você pode me responder isso com muita segurança pela diferença cultural que existe, né, na Europa e a diferença do Brasil também, né? Então eu gostaria de entender o seguinte, né? Quando eu falo Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo. Eu gostaria de saber, nós brasileiros, nós somos muito imediatistas. Nós não somos pessoas que nos prevenimos. Muitas vezes nós não nos prevenimos quanto à saúde, que deveríamos nos prevenir antes de adoecer. Não nos prevenimos financeiramente. Aliás, tem um tema que ninguém gosta de ouvir, é de economia, sabe? Que a mulher tem que fazer economia, fazer aquela poupança. É um tema difícil, porque o brasileiro tem isso de não se proteger. Não é uma coisa assim, é cultural já. Dificilmente a gente se protege e analisa tudo isso. Então, é muito fácil enganar assim nos golpes, quantos golpes que nos dão aí através de telefone, de sequestros, de tudo, e infelizmente nós não nos atentamos, né? Então, por quê? Por que nós brasileiros somos assim e qual a diferença que você vê, por exemplo, no Canadá? Bom, acredito que lá tem uma mais difusão do conhecimento, o que você deve fazer, como agir em casos de alguém pedir seus dados ou entrar no site. Então, acredito que a educação, vamos assim dizer, ela é mais para todos e não só para uma parcela da população. Infelizmente, eu acredito que seja essa a maior diferença. E aí a gente faz tudo também na última hora. Lá no Canadá é tudo pontual. Aqui é tudo, a gente já está nos 45 de segundo. Então, quando você vai fazer, você não vai olhar, você não vai ler, porque você está com pressa. Então, lá não, eles têm tempo. Por quê? Porque eles chegam antes, eles comparam, eles conseguem ler, tem uma qualidade de vida melhor, não é só trabalho, trabalho. Também, não é a qualidade de vida. Sim. Mas, doutora, você sente muitas saudades dessa correria nossa aqui no Brasil, não é? Eu sinto falta dos brasileiros. Eu imagino que seja muito diferente, não é? Muito, muito diferente. As pessoas são diferentes, a cultura no geral é diferente, esse calor humano brasileiro não tem lá. E a gente sente muita falta. Esse carinho, né? Esse exatamente. Não é? Depois a gente também cai no golpe e grita, né? Dos amigos doutores, pelo amor de Deus, me salva, Deus. Não é, doutora? E por isso que eu vou fazer essa pergunta aqui para a doutora Daniele, que é uma pergunta vinda do Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela participação. Qual é o principal objetivo de proteção de dados? Obrigada, Manuela, do Rio Grande do Norte. Proteção de dados é a sua privacidade, né? A segurança da sua privacidade, saber exatamente com quem você está compartilhando seus dados. Querendo ou não, é um direito constitucional, o direito à privacidade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados só vem assegurar mais ainda esse seu direito constitucional. Então, no entanto,
eu vou falar um pouquinho aqui da pessoa jurídica política. Os políticos normalmente ficam com os seus dados lá no Google, no YouTube, e é toda a relação, é o partido político, seu CPF, quantos votos ele teve, enfim, ficam anos ali. Ele pode pedir para que se apague tudo isso, ou por ele ser uma figura pública, ele não consegue? Na questão da política tem muito a finalidade mesmo, porque esses órgãos estão sendo divulgados, né? No caso de campanha, de tudo, é a própria lei que obriga essa divulgação, né? Então Mas não tem como estar tirando. Após ele não sendo eleito, ele pode pedir que se retire? Depende do que está sendo divulgado, porque dados de campanha, por exemplo, é obrigatório por lei, tem a finalidade legal. Então, todo dado que é divulgado tem que ter, até os coletados mesmo, tem que ter uma finalidade. Então, você tem que entender a finalidade para ver se ela é legítima ou não, essa finalidade, tá? Tá. Então, precisa ser estudado, aí se esses dados podem ser retirados, porque existe uma lei. Porque depende de quem está isso. divulgando, né? Ainda mais quando é a parte de política, né? Partido político. Partido político. Precisa de transparência, tem muita informação ali que precisa estar ali, porque precisa de transparência, as pessoas precisam saber onde foi usado, para que usou. Então tem aí duas leis, a gente está falando de duas leis não conflitando, mas trabalhando em conjunto. Aí acaba que a finalidade pública se sobrepõe ao interesse pessoal da parte de se resguardar. Entendi. Exato. Porque muitas vezes a gente imagina assim, eu vou fazer uma pesquisa sobre o candidato ou o deputado ou a figura pública ali, né? Naquele momento. Então, a pessoa já vai nos dados. Quer dizer, ele fica muito aberto, né? Muito... Mas o que tem que se verificar também é quem está divulgando essa informação. Uma coisa é você entrar ali no portal da transparência Exato. do governo federal e tá os dados lá. Outra coisa são sites que você não sabe a origem, nem como chegar a essas informações. Tem um motivo, né? É o motivo, como é que foram coletados. Daí sim você pode pedir a exclusão, tá? Depende muito de quem está divulgando essa informação, tá? Por exemplo, acontece... pegaram meus dados, eu vou ficar desesperada, não é? Quem que eu procuro? Porque isso o pessoal fala, eu vou numa delegacia, a maioria vão para a delegacia, porque não entende que existe um profissional nessa área, Sim. como o escritório de vocês, que são especializados nessa área também. Então, o que deve fazer? Qual a primeira medida que eu tomo quando eu percebo que todos os meus dados estão sendo usados? Bom, ir na delegacia é correto. Você tem que fazer um boletim de ocorrência. Tem uma delegacia para isso hoje, né? Uma diferenciada para você ir para esses crimes. Já tem a delegacia para o crime cibernéticos, isso. Tá, o segundo ponto é daí você tem a investigação na área criminal mesmo, você foi hackeado, quem vazou, daí vê o número de IP de máquina, local do vazamento, e tem a esfera civil, que é a sua reparação, né? Quem vazou aquilo? Você quer ser reparado porque teve um vazamento indevido. Logicamente, deve ser indenizatório, não é? Sim. Precisa ser indenizatório. Sim. Então vamos continuar com as perguntas aqui. Tem uma pergunta, querida, eu vou perguntar para a doutora Simone, lá do Emirado Árabe. Muito obrigada, Alfredo, pela sua participação. Colocar senha fraca dá brechas para ser clonado? Muita. É mesmo. Por isso que fala no banco, coloque uma senha forte. Exato. Então a gente fica sem saber que senha forte que é essa, não uma é? senha que combina vamos supor que é um site, né? Não é o banco, mas se combina letra maiúscula, numeral, algum símbolo, é uma senha mais forte. Agora, se você colocar a data de aniversário do seu filho, vamos combinar que é uma senha fraca.
Por quê? Porque as pessoas vão para quem está perto. Ah, e o nome da sobrinha dela. Ela fala direto da sobrinha dela. Vamos tentar o nome da sobrinha dela? Porque a gente dá pista daquilo que a gente gosta. Porque quando a gente fala na internet, a gente vai falar daquilo que a gente gosta, de um livro que a gente gosta, do nome do nosso cachorro, a data do nosso aniversário. Se a gente usar essas senhas, são senhas fracas. O nosso sobrenome, não Exato, são senhas fracas. 1, 2, 3. Jamais use 1, 2, 3. Não use. Também não use a senha Silva, não. Não é, doutora? Não pode ser a Silva. Mas tem muita gente com Silva no Brasil. Exato. Mas pode usar cereja, mais difícil. Sim. O seu nome, então, nem se fala, Bem doutora. difícil. É para descontrair, mas, gente, é muito importante saber disso, da senha. Mas, então, eu vou fazer uma pergunta para o Saulo, que trabalha com a tecnologia. Saulo, os especialistas em tecnologia, eles conseguem entrar no celular assim e descobrir tudo. Eu não estou falando hackear tudo, não, porque eu estou falando com muita seriedade. Mas eles chegam. Então, quando existe por exemplo, um furto do celular, como essas pessoas conseguem pegar a senha, entrar? Como que é feito isso? Porque, de repente, eu recebo muitas mensagens assim, hackearam o meu celular, estou com outro, não sou eu. Como isso acontece? Geralmente é através de brechas que a própria pessoa que usa o aparelho dá. Usar senha fáceis, às vezes coloca a senha repetida, às vezes coloca suas senhas em bloco de notas. Às vezes a pessoa invadiu o celular, mas às vezes as pessoas acabam botando todos os seus dados no próprio celular, deixando lá. Então acaba criando aquela facilidade para a pessoa que roubou o seu aparelho. Entendeu? Então, mas na verdade o aparelho já está com a senha. Certo. Como que quem furtou consegue abrir o celular? É um pouco difícil explicar isso, porque essas pessoas geralmente já trabalham com isso há muito tempo, né? Não são pessoas que têm pouco conhecimento nessa área. São pessoas que a gente chama através de... Não são hackers, né? São crackers, né? Crackers. Porque os hackers são aquelas pessoas que trabalham na parte ética, que tentam aprimorar o sistema, né? Já o cracker não, né? O cracker, ele atravessa para o lado maldoso daquilo, né? Ele faz aquilo para o mal. Sim, entendi. Então, ele consegue, obviamente, ele já tem uma característica e ele já tem uma disponibilidade. Geralmente trata-se de uma quadrilha, né? Porque um cara sozinho não consegue fazer isso, né? Então, às vezes, trata-se de uma quadrilha. Às vezes, hoje, vamos supor, o cara rouba o celular e toma uma quadrilha. Então, ele tem alguém dentro de outra empresa que já tem acesso aos seus dados e funciona assim. Eles não vão atrás de pessoas aleatórias. Geralmente, quem tem dados roubados assim não são pessoas aleatórias. São pessoas que têm influência. Então, sim, há todo um processo que eles fazem, vamos supor, uma pessoa famosa. Aí precisa sensacionar essa pessoa famosa. Então ele já tem alguém dentro de vamos supor, falando hipoteticamente, até alguém dentro de uma operadora que consegue passar um dado para ele mais fácil e através daquilo ele consegue invadir o seu celular. Entendi. Quer dizer, é uma escolha também. Isso, não é aleatoriamente, não né? Eu escolhi. É estudado, geralmente eles estudam a pessoa. Então, hoje em dia, as próprias empresas ela não permitem que você crie senha fácil. Por exemplo, o banco, você não consegue mais colocar esse número de sequência, 212131. Geralmente você não consegue. Alguns sites você tem que botar uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um numeral e um caractere especial. A gente acaba até esquecendo, a gente que cria a senha acaba esquecendo. Então, geralmente... E também a gente não pode deixar anotado também na bolsa. Não pode. Porque de repente a gente anota num cantinho de um cartãozinho. Então hoje as empresas elas vêm bolsa. trabalhando para que isso não ocorra, né? Vai se criando uma senha difícil. A principal é criar uma senha difícil. E mudam bastante, né? A cada 2 meses tem que mudar. Exato. Uma coisa muito importante também é através das redes sociais. Poucas pessoas conhecem que são a verificação de 2 etapas. Muito importante. É muito importante. O que é essa verificação de 2 etapas? É o seguinte, você perdeu a sua senha. Sim. Às vezes você consegue recuperar só através do e-mail. O que a verificação de 2 etapas ela permite? Você vai verificar através do e-mail e através do seu celular. Então, sim, se você perdeu o seu celular,
você recupera o seu chip, então a pessoa não vai conseguir acessar. Por quê? Porque ela precisa das 2 autenticidades. Ela vai precisar do ela vai ter acesso ao seu e-mail, tranquilo, mas o seu celular não, porque você já recuperou o seu número, você bloqueou. E ainda tem outra chavinha, que você não precisa usar o celular, você tem um aplicativo e ele gera. Uma chave de segurança nessa segunda, que é muito interessante. Hoje em dia, por exemplo, a rede social Instagram, que as pessoas, hoje em dia é uma febre que as pessoas andam criando fakes de pessoas públicas e compartilhando dados, né? Então, hoje no Instagram você consegue ter esse tipo de proteção. Você tem a chave de segurança, às vezes até 3. Você tem um número, o e-mail e tem uma chave aleatória que é gerada para você. Através disso você consegue manter a sua privacidade intacta. Olha que importância, não é o celular, 2 etapas. Então, não se deve simplesmente colocar uma etapa só, deve-se fazer as 2 etapas. Se houver também essa chave de segurança, deve ser feita também, colocada. É muito importante saber disso, Uma coisa importante. Porque a gente não sabe, né? Então é muito importante nós sabermos disso. E não salvar a senha no bloco de notas. E outra coisa, um dos requisitos para você poder reclamar na justiça, conversar com a polícia, você tem que ter essa segurança. Você tem que ter esse segundo passo. Se você não tiver, você tá entendendo assim que você está vulnerável, você está agindo na facilidade. Quer dizer, então, você tem que não tomou os devidos cuidados para que isso fosse não evitado. ocorresse. Exato, então você precisa ter essa autenticação de 2 fatores. É um dos requisitos. Nossa, que importante, né? Quanta coisa, e nós muitas vezes não sabemos disso, não é? A gente acha que só pode acontecer com os outros e nunca conosco, e que, ao contrário, pode acontecer com qualquer um de nós, perde um celular e tudo mais, né? E se você é um pouquinho distraído ou distraída, não vai anotar e botar na bolsa, deixa em casa, no lugarzinho secreto lá, todas essas senhas, porque depois, não é? Principalmente alguns telefones que exigem muitas senhas, a gente tem que ter anotadinho, né? Outra pergunta eu vou fazer para a doutora Daniele, do Alex de Mauá. Muito obrigada, Alex, pela sua participação. Como eu sei se uma empresa está passando os meus dados, doutora? Bom, primeiro, né, se for uma empresa que funciona a parte online, né, na comércio eletrônico, você vai para a privacidade de dados dessa empresa, tá? Aí lá vai estar direitinho, pelo menos deveria estar, tá? O que a lei determina é que seja esclarecido ali para o seu cliente todos os dados que são coletados e como são tratados, né? Quais as finalidades dele. E além disso, também a lei obriga a ter um canal de comunicação, que você pode acionar a empresa e perguntar quais dados meus vocês têm. Eu quero excluir. Existe, a lei obriga um canal de comunicação direto para todo mundo que coleta dados. Então você tem que, geralmente é um e-mail que a empresa fornece, você manda um e-mail, quero saber quais dados vocês estão coletando e qual a finalidade. Tá? Eu não sabia disso, não. Existe isso, possibilidade de você exigir da empresa que te informe os dados que foram coletados. Sim, qual a finalidade, porque há um tempo atrás, né, antes da lei, era muito comum, por exemplo, qualquer consultório, loja, quero fazer um cadastro, para você receber as promoções, vamos fazer esse cadastro? Aí vinha lá nome, CPF, endereço, nome da mãe, do pai, umas informações totalmente desnecessárias. Até hoje existe isso, viu? Então, mas aí que tá, a lei trouxe a finalidade, para que você coleta aquele dado? Uma coisa é para enviar de uma nota fiscal, você precisa do CPF, se é um envio de mercadoria, do endereço, mas fora isso, por que você precisa saber qual a religião da pessoa? Não precisa. A cor dos olhos? Não precisa. Então, isso é importante da lei, que agora a pessoa que coleta tem que dizer qual a finalidade daquele dado. Então, se não tem finalidade, está coletando indevidamente. Se é indevidamente, o consumidor pode pedir a exclusão, ou até uma reparação, a depender do que foi coletado e como foi usado esse dado, tá? Então, Querida,
Nós estamos sendo homenageados aqui pelo Roberto, do Emirado Árabe, muito obrigada. Hoje o Emirado Árabe está participando muito aqui conosco, viu? A Anete também, do Emirado Árabe, a Rosana da Lapa, o Samuel de Salvador, muito obrigada, Thaís de Vila Mariana, a Helena no Jardim Brasil, também o Osmar do Recife, obrigada, Matheus de Curitiba, também a Vitória de Recife, a Bete de Campinas, muito obrigada. A Cristina do Rio Grande do Sul, a Raquel de Santa Cecília, o Anderson de Piauí, olha lá pertinho, lá o Piauí, pertinho. Helena do Tatuapé, a Vânia de Santo Amaro, Felipe de Santa Cecília, Pedro de Tucuruvi, Robson da Vila Ré, Helena de Vila Romana, Carmen de Londres e o Gabriel de Santos. Muito obrigada. Eu falei que Piauí é pertinho lá da Ilha do Amor, de São Luís do Maranhão, né, Saulo? Agora, conversando, doutora, sobre a empresa, quem é responsável na empresa pelos dados fornecidos? Existe uma pessoa responsável a qual a empresa deve se dirigir e principalmente hoje envolvida com a Justiça do Trabalho e tudo mais. Como você pode tratar isso em relação aos empregados? Existe uma pessoa especializada? A lei exige isso? Exige sim. O que ocorre? A empresa é responsável pelos dados, tanto dos clientes como dos seus colaboradores. Então, Sim. o meu dado lá como colaboradora, a empresa tem que tratar. E ela pode contratar uma DPO a Service, que é uma pessoa que vai responder aí os questionamentos dos titulares de dados. Como que chama? DPO ou encarregado de dados. Tá? O DPO é o nome, a sigla que a gente usa internacional, que usa-se lá fora. Hoje, aqui na nossa lei foi escolhido encarregado de dados. Encarregado de dados. Isso, e a empresa pode escolher uma pessoa, lógico que tem alguns requisitos, Sim. ou ela pode contratar um terceiro, e ele que vai ficar responsável, como a doutora Daniele falou, ele que fica responsável por responder com uma requisição do titular, querendo saber quais dados estão sendo tratados, como é feito esse tratamento, qual é a finalidade, é o endereço de e-mail dele que vai constar no site, que vai constar na política de privacidade da empresa, é ele que vai reportar à Autoridade Nacional de Dados em caso de vazamento. Então, é ele que faz essa ponte, tanto do controlador, que é a empresa, responsáveis da empresa, a alta gestão, tanto com o titular de dados e com a Autoridade Nacional de Dados, que a gente tem uma autoridade aí que faz a regulamentação das multas que vão ser aplicadas, de como os dados estão sendo tratados, dos vazamentos, faz comunicados. Então, ela regulamenta aí a nossa proteção de dados. Interessante, né? Por isso que existem algumas empresas que também exigem que você assine um contrato para que você não divulgue os dados também da empresa. Não existe, doutora? Sim. Na verdade, assim, com a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas todas já deveriam ter se adequado, mas a realidade é que estão se adequando ainda, né? Doutora... É obrigacional? É obrigacional, sim, tá, todas as gente? empresas. Já passou a ser obrigacional. Assim como a doutora Simone expôs no início aqui, a lei é de 2018, Certo. ela entrou em vigor em 2020. Certo. Teoricamente, era o prazo para o empresário brasileiro fazer ajustar. todas as adequações De necessárias. 2018 a 2020. a 2020. Com a pandemia, veio até aquele burburinho, não, essa lei vai ser prorrogada, a vigência, porque a pandemia, todo mundo estava esperando isso, só que não, ela entrou em vigor com tudo em agosto, né, 2020. Agosto de 2020. Então, ela entrou em setembro. Em setembro... Porque ficou naquele vai e não vai, vai e não vai. Porque ficou Setembro muito, porque entrou. demorou para ser nomeada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, teve uma demora ali de regulamentação. Certo. Mas a princípio, né, os empresários deveriam estar todos adequados já. Só que ainda não é o que acontece. A gente teve até um delay, vamos dizer assim, com relação às multas. Então, ela entrou em vigor. Eu ia perguntar agora sobre essas multas. Essas multas... Elas já existem. Eu acho que elas devem ter um valor bem alto, não é? Sim, sim. Para evitar isso. Porque não adianta ter um valor... Não sei se eu estou falando isso certo, não é? Mas eu acho que o valor da multa, ela tem que ser um valor alto
para que se cumpra? A gente tem um valor de 2% do faturamento, limitado a 50 milhões. Lógico que tem empresa pequena vai falar assim, 2% do faturamento, mas quando você vaza, você pode ver que empresas que tem vazamento, que acontece alguma coisa, ou que está no Reclame Aqui, porque você pode dar uma busca, você perde a sua credibilidade. Então não é só pelo dinheiro, porque quando você vai comprar, você faz um Google. Você vai lá, olha, você quer saber da empresa, se você vai contratar um serviço, você quer saber onde você está, né, colocando os seus dedinhos ali. Então, a reputação, eu acho que é o pior que pode acontecer, você ter a sua reputação manchada. Porque a gente está num mundo que todo mundo compra ali, a maioria das pessoas compram pela internet. E outra coisa, aquelas reclamações todas, o parecer, não é? Aí já vai... É o efeito a moral. pior coisa é quando existe a falta de credibilidade também, não é? Para a empresa. Então, quer dizer, ela responde por esse valor 2% do faturamento. De até 2% do faturamento. A gente também tem bloqueio do uso de dados, então dependendo do que acontece, pode ser bloqueio, suspensão, advertência simples para você ajustar. Então, é uma advertência não tão simples, porque o prazo para ajustar um mês não dá. Então, demora-se um tempo para poder se ajustar, treinar os funcionários, explicar como que funciona a lei e aplicá-la. Então, a gente tem várias e tem as ações judiciais. Então, essas ações judiciais, elas ocorrem em qual área do direito, doutora? A gente tem observado tanto na área civil como na área trabalhista. Tem alguns funcionários, ex-funcionários, que conhecem ali como funciona a empresa, como as empresas estão utilizando aquelas informações e pleiteiam ali a exclusão, pleiteiam algumas coisas. Então, a gente já consegue ver alguns funcionários que precisam ser treinados, precisam ser orientados. É importante deixar claro isso, porque todas as empresas precisam treinar com relação à proteção de dados, porque onde ocorre a maioria dos vazamentos são pelos funcionários. Internamente. É verdade. Vamos falar com o nosso TI aqui presente. É verdade isso? Que geralmente na maioria são dos casos os é internamente funcionários. que acontece isso, porque é para lá que vai ser os dados, né? Então, geralmente, na maioria dos casos, é internamente que vaza. Então, tem que ter todo aquele treinamento para evitar que isso ocorra. E não é só um treinamento, né? Tem que informar e deixar a pessoa bem ciente de que isso implicará também em multa, em danos e tudo mais, não é? Não só... porque você, assim, só pode... Depois me corrige, tá, doutora Simone? Também você não pode... Não, é porque da área trabalhista ela que domina mais. Mas você não pode imputar depois uma responsabilidade a um funcionário se ele não tinha nem ciência do que ele estava fazendo, era ilegal. Primeiro ponto. Então, por isso que o treinamento é importante. Ele saber que aqueles dados têm seu valor, eles devem ser usados só para determinadas finalidades. E qualquer andar fora da curva ali é um ato ilícito. E pode gerar até justa causa. Daí gera justa causa. Se você tem esse treinamento, o empresário se resguarda. Exato. E outra coisa, no caso do treinamento, também o empregado, ele não pode alegar desconhecimento do fato. Sim. Não é porque, de repente, a empresa que não se adaptou, que ela teve 2 anos aí no caso, para se adaptar à lei, não se adaptou à lei, quer dizer, não está se prevenindo com isso tudo, e eu tenho a impressão, gente, que a maioria das empresas não faz isso. Eu não sei se eu estou errada, doutora. Não, infelizmente não. Gente, eu vou falar aqui com os nossos telespectadores, quem está nos ouvindo, sobre essa importância, os empresários, inclusive, sobre a importância nas empresas de ter esse treinamento, de convidar advogados para fazerem esse treinamento, que é algo simples, não é? Para que eles tenham conhecimento de todos esses fatos. E também os empresários vão ficar muito mais tranquilos se souberem que os seus trabalhadores, né, eles estão preparados para tudo isso. Sim. Porque é uma proteção também para a empresa, não é? É uma adequação assim na cadeia toda da empresa, tá? Porque a gente está falando aqui dos funcionários, daí tem que adequar treinamento de como vai usar os dados,
adequação dos contratos de trabalho, até para poder exigir isso dos funcionários. Então, eu ia fazer essa pergunta. Os contratos de trabalho não tem essa cláusula ainda, não, né? Não tem cláusula, e por isso que a gente entra ajustando os contratos de trabalho. Então, a gente ajusta, a doutora Daniela ajusta os contratos de relação comercial com outras empresas, e aí eu entro ajustando os contratos de trabalho, as cláusulas de confidencialidade, os treinamentos, para eles conseguirem entender. Porque, assim, muitos deles não entendem nem que documento é um dado pessoal. Né? Então, a gente precisa informar. E documento cada um tem informações ali que muitas vezes é confidencial. E, às vezes, o funcionário, até agindo de boa fé, ele tira foto, ele posta na internet, ele fala assim, eu já vi fotos de pessoas colocando assim, olha quantas pessoas a gente está contratando. E ali tinha um monte de carteira de trabalho, com um monte de ficha cadastral, com a fotinho. Aí eu olhei e falei, você está vazando dado. Eu sei que é um ato assim, olha como a empresa está crescendo, mas na verdade... só que na verdade ela estava vazando dado. A empresa poderia ser multada por vazar dado, por vazar informação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e informar. O importante é informar, esclarecer, trazer políticas de privacidade, trazer políticas internas para as pessoas conseguirem entender a importância dos seus dados, dos dados dos seus colegas de trabalho e dos dados dos clientes. E se tratando de direito do trabalho, quem fiscaliza isso, doutora? Bom, quem fiscaliza isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, havendo vazamento, seja de titular de dados, trabalhador ou cliente, quem vai fiscalizar é a Autoridade Nacional de Dados. Agora, se o trabalhador entrar com uma ação trabalhista, quem vai atuar nessa ação, né, quem vai decidir, vamos assim dizer, é o juiz. Mas quem cuida mesmo é a Autoridade Nacional de Dados. Porque, na verdade, vamos aos áudios, depois eu volto às perguntas. Vamos aos áudios. Obrigada. Boa tarde, amigos da Rádio Elite FM. Aqui é o cantor Samuel Versilo, aqui da região de Interlagos, no sul de Sampa, curtindo essa programação maravilhosa, esse podcast top da Soninha, né? Obrigada. O tema invasão de dados, de proteção, tema maravilhoso. A pergunta que eu tenho que fazer para vocês, hoje nós temos tecnologia demais, né? Temos basicamente celulares, senhas, contas digitais, né? Celulares clonados, Instagram hackeados. Temos coisas bastante fáceis, hoje em dia, bastante acesso, bastante tecnologia toda, mas praticamente estamos cada vez mais expostos, né? E antigamente tínhamos pouco de tecnologia, temos um pouco na idade da pedra, né? Mas eu acho que a gente tinha menos preocupação. A pergunta é, com menos tecnologia a gente era mais feliz, ou a gente é mais feliz nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, com todo esse período, a gente é mais feliz? A pergunta é, tecnologia demais é bom ou não? Ou a gente é melhor a pessoa viver um pouco mais na idade da pedra, com um pouco de tecnologia? Beleza? Uma boa tarde para vocês, o podcast está top demais, hein? Parabéns, a programação Muito obrigada, é show. querido, obrigada. Vamos responder primeiro? Bom, Doutora, como que nós éramos mais felizes? A gente precisa de tecnologia. Com essa tecnologia, conceitou a idade da pedra. Olha, eu trabalhando lá do Canadá, eu falo que a tecnologia é muito importante, faz a diferença. Não seria possível eu trabalhar, eu não senti tanta falta dos meus amigos, da minha família, se eu não tivesse a tecnologia. Aproxima a gente. Lógico que a gente tem que tomar cuidado. Com isso vieram um monte de problemas, vamos assim dizer. Mas a gente tomando os devidos cuidados, tentando ali evitar algumas coisas, a gente consegue viver muito bem com a tecnologia. Então, o que você acha, Saulo? Você conseguiria viver hoje sem o celular, sem a tecnologia? As pessoas têm que entender o seguinte, que hoje a tecnologia, ela conecta pessoas, né? Ela consegue conectar pessoas de vários lados, vários lados do mundo, então você consegue facilmente ter acesso àquilo, coisas que você nem imaginava conhecer, você hoje conhece, né? Então, a tecnologia hoje é essencial. Doutora Daniele. A tecnologia é boa, não é? Ela aproxima conhecimento. Eu não tenho nem como responder isso, porque eu sou apaixonada de poder falar com vocês através dessa maravilhosa tecnologia. Mas com cuidado, logicamente, né? Próximo áudio. Olá, boa noite. Quero mandar um beijo muito grande para a Soninha, a apresentadora do programa Momentos da Rádio Elite do Brasil, São Paulo. Obrigada. Eu sou Abraham da Espanha, desde a Catalunha, daqui de Barcelona, e estou aqui mandando um saludo muito grande para você. Obrigada. E adoro seu programa. Eu sempre estou com o meu ouvido na Rádio Elite, sempre.
Obrigada, Abraham. Muito obrigada pelo teu carinho. Obrigada. Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Aline Serrano, estou ligadinha no programa Momentos, o podcast que está rolando agorinha com a Sônia Apolônio, que é uma excelente profissional, e eu estou aqui ligada em tudo, do início ao fim. Parabéns pelo trabalho. Um beijo. Obrigada, minha linda. Obrigada, Aline. Beijo. Boa tarde, ouvintes da Elite FM. Aqui quem fala é a fotógrafa Miriam Girafinha de Mogi das Cruzes, passando para desejar uma ótima tarde a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo, Miriam. Obrigada, linda. Olá, boa tarde. Daqui é a Itelvina Diogo. Aproveito esta oportunidade para solicitar à Rede Elite de Comunicações pela programação maravilhosa que nos oferecem. O povo de Angola tem sido um fiel telespectador. Muito obrigada. Muito obrigada, Itelvina, de Angola, querida. Muito obrigada. A gente fica tão feliz, não é, de receber essas homenagens e saber do alcance, não é, que tem a Rede Elite de Comunicações e como que nós podemos viver sem internet diante disso tudo, não é? E continuando a falar sobre essa importância dos empresários se adequarem, dos novos contratos de trabalho, a importância de ter advogados especializados nessa área, não é? Como os empresários devem começar a agir para mudar tudo isso e se adequar, porque, na verdade, existem empresários que já vêm lá com aqueles costumes do passado e que os filhos tomam conta, os filhos estão atualizados, mas os pais não permitem, né? Nessas empresas grandes, familiares, a doutora já está sorrindo, porque ela já conhece isso muito bem. Como convencer, doutora, de que é necessário, ele precisa ter um problema, precisa ser hackeado, precisa tudo isso para depois ele chegar a essa conclusão? Muitas vezes sim, mas outras eles conseguem entender da importância, né, a gente explica, a gente mostra ali a importância de estar adequado, dos funcionários entenderem a importância da LGPD, de se proteger o cliente, que é a pessoa que mantém, vamos assim dizer, a empresa, e aí ele consegue entender a importância e deixa que a gente faz nosso diagnóstico, é o primeiro passo. Então a gente vai lá, faz o diagnóstico da empresa, verifica qual é a maturidade da empresa. Tem empresa que precisa de ajuste de informações que a gente, né, vai colocar ali, de TI que a gente vai chamar mais perto, ou vai trazer um profissional, porque a empresa, a LGPD não se faz sozinha, eu falo, a gente precisa do advogado, a gente precisa do profissional de TI, de sistema de informação, porque sozinho não dá para fazer a adequação, então a gente precisa saber como está a maturidade da empresa. Então muitas vezes eles deixam a gente entrar ali com um diagnóstico, aí a gente consegue fazer essa que é legal, né, desse diagnóstico, é porque às vezes o empresário nem sabe que ele compartilha tanto dado, que ele pega tanto dado ali, coleta. É legal. Não é verdade, Saulo? O empresário não sabe, ele fica feliz de compartilhar tudo que ele tem. Ele não vai coletando, não sei nem. Ele fala assim, eu tenho empresa há 10 anos, eu tenho dados há 10 anos, aí eu faço... Você não precisa. Não é? É igual você ter uma conta bancária há 20 anos atrás, você fica tão feliz e fala assim, nossa, eu sou cliente há 20 anos, sou excelente cliente. Quer dizer, ele está passando os dados todos e a gente hoje não pode mais fazer isso, né? Isso. Porque nós estamos em outros tempos, outras fases, né? Que precisa de proteção. Agora, você não acha, voltando agora para a família, vamos voltar para a família, que os pais trabalham, não tem tempo de ficar com os filhos estão no colégio, tem muito acesso a todo tipo de mídia. Você não acha que também isso traz muitos prejuízos para a família? Porque os pais, muitas vezes, eles não sabem que os filhos estão passando tantos dados, não é? Sim, eu faço implementação em escolas, então a gente tem alguns clientes que são escolas, e aí a gente tenta fazer um trabalho, pede permissão para até criar divulgação de apostilas para as crianças, para elas entenderem como elas
tem acesso a essa informação, como os dados delas são compartilhados. Você faz isso, Sim, doutora? a gente faz. Olha que interessante, não é? Nas escolas, olha a extensão dessa importância, a importância dessa lei. Nas escolas também, os professores auxiliarem, mas primeiro Exatamente. precisa chegar na diretoria, nos professores, nessas reuniões, para proteção mesmo dos Porque às vezes eles não alunos. sabem. Vamos supor, tirei uma foto dentro da sala. Será que eu posso postar? Será que eu só posso postar na instituição? Será que eu posso postar no meu pessoal? Então a gente também auxilia o professor a saber como que ele age, como ele pega aquela informação, até mesmo da chamada. Às vezes está levando a pessoa para excursão. Quais os dados você vai coletar? Onde você vai guardar? Como você vai descartar? Porque tem pessoas interessadas nessas informações, principalmente dependendo da escola. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que as pessoas são tão importantes nessa lei, porque elas precisam ser informadas e treinadas. E eu vou te falar mais ainda, né? Existem hoje muitas artistas crianças, o artista infantil, não é? Que os pais são os empresários dessas crianças e querem divulgar os filhos de toda forma, então eles jogam na mídia, né? Os dados, a localização, os shows, tudo isso. E tem pessoas interessadas nisso tudo e estão coletando todos esses dados e sem saber no que vai ser usado e nos pega de surpresa, não é? Sim. Agora, vamos falar um pouquinho de como que se consegue fazer com que esses dados, acho que quem vai falar melhor sobre isso é o Saulo, esse hackeamento que, de repente, essa pessoa que fez essa conexão, que tirou todos os dados e ela está usando no teu celular, no teu próprio número, e você nem está sabendo e está passando todas as informações para as pessoas, pedindo coisas, e você não está sabendo nem que aconteceu isso no teu celular. Algum amigo que te procura e fala, você está me pedindo R$10? Como que funciona isso? Geralmente, isso acontece quando você entra em algum link malicioso, que se chama, né? Às vezes, sem perceber, você acaba clicando em algum link, mexendo na internet, e você acaba dando acesso, chama acesso remoto. Acesso remoto. Às vezes, sem saber, você consegue dar acesso remoto à pessoa que do outro lado controlar as suas coisas no seu celular. Através disso, geralmente através disso. É um compartilhamento? É como se você estivesse compartilhando os seus dados com ele. Então, ele consegue clonar seu número, clonar seu WhatsApp, clonar sua agenda telefônica, vai através de pessoas mais próximas. Então, como você coloca tanto dado no celular, fica fácil para a pessoa ter acesso às pessoas mais próximas de você. Então, às vezes você acessa um link indevido e você já compartilhou tudo com ele. Então, quer dizer, tudo isso é culpa nossa mesmo, não é? Porque no final das contas. Não é? No final das contas, sim. É tudo culpa nossa, porque quem mandou acessar e a gente vai acessar, porque você também não tem o conhecimento. Porque o avanço foi tão rápido que as pessoas não conseguem acompanhar o avanço da tecnologia. Então você acaba sendo engolido por isso. A verdade é que a pessoa acaba sendo engolida. É tanta informação que acontece uma coisa hoje, meia hora depois aconteceu outra e você se perde nesse mundo. Se você não tiver um controle, você se perde. Você acaba compartilhando tudo fake news, principalmente fake news, né? As notícias. As pessoas aproveitam disso para compartilhar fake news, né? Então você que é uma pessoa muito fácil, ele manda um link para você acha aquilo interessante, quando você pensa que não, você já compartilhou os seus dados. Então ele usa todas as suas informações. Principalmente esses sites, né, que você tem e você clica muito, né, de aqueles sites de desapega, não é? Quero desapegar e acaba desapegando até do celular que você é clonado. Aqui eu preciso, antes de nós fazermos o nosso sorteio, eu quero cumprimentar e mandar um grande abraço a você, cowboy,
que você está num apoio cultural do Campo do Docinho. O Fabiano Cowboy está convidando você que mora em Guarulhos, que tem o seu filho, que quer fazer aulas de futebol gratuitamente lá no bairro dos Pimentas. Então, ele está convidando você a treinar na escolinha de futebol Força Jovem. Sexta-feira, a partir das 14 horas, haverá um evento lá no local, no Campo do Docinho, na rua Serra do Ouro, e lá no Carmela, lá em Guarulhos, e ele estará lá para receber você. Você que tem o seu filho querendo jogar bola, treinar, vai até lá no Campo do Docinho, chama o cowboy, que você vai ficar muito contente, viu? Também eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para minha querida diva Denise Ribeiro, para você, Leroy, muito obrigada sempre pelo carinho de vocês. Também aos advogados aqui, todos, doutor Marcelo, doutor João, que eu já cumprimentei, um grande abraço. A você, da Eliane Fashion Hair, a Aninha, minha querida Aninha, um grande abraço também. E a você, minha querida Edna Avilés, que faz essas canecas lindas aqui, que nós sempre estamos brindando. Muito obrigada, meu amor, pelo teu carinho, sempre participando indiretamente aqui do programa, mas nós temos que agradecer. E a todos os nossos queridos amigos que nos permitem estar assim à tarde, batendo esse papo gostoso e que já participaram aqui do nosso programa Momentos, nos trazendo tanta audiência e também nos presenteando com o seu bate-papo, com o seu conhecimento. Antes do sorteio, eu gostaria que vocês deixassem aqui o endereço, o seu endereço, minha querida, que você logo vai estar no Canadá. Quanto tempo você vai permanecer? Como que a gente vai te encontrar lá para pedir socorro? Pode me encontrar pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Eu sempre estou antenada nas redes sociais e auxiliando aí quem pede ajuda. Então, deixe que, antes de fazermos o nosso sorteio, como nós podemos localizar a doutora Simone, pelo amor de Deus? Bom, o WhatsApp do escritório para falar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados é 11 3227 9821. Então, esse é o WhatsApp do escritório para a Lei Geral de Proteção de Dados. E para quem quiser saber mais a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, entender mais um pouco, pode me seguir pelo WhatsApp, pelo Instagram, que é Simone Bevandic. Simone Bevandic. Ótimo. Querida Daniele, doutora Daniele, você que tem o teu escritório, a tua equipe maravilhosa que veio, falou sobre recuperação empresarial, judicial, que tem todo esse conhecimento também na proteção de dados. Eu só tenho que te agradecer por essa quarta-feira, que pensam que os advogados não estão trabalhando, mas desde cedo estão nos escritórios já. Meu amor, como como os empresários que querem solicitar a presença de vocês através do teu escritório, dos escritórios dessa equipe maravilhosa, para estar dando essa palestra, esse conhecimento, como que ele pode contatar o escritório porque nós queremos abrir esse leque para não só para os advogados, mas especialmente para que os empresários se protejam nas suas empresas, dos seus dados, se protejam também de pessoas que muitas vezes estão trabalhando ali e não têm boa fé. Como fazer isso, querida? Bom, a gente está com a página, tá no LinkedIn, MZF Advogados, tá? Podem seguir. A gente divulga temas de LGPD, parte de direito empresarial como um todo, reestruturação de empresa, recuperação judicial e a parte tributária. Sempre voltado a empresas, tá? O foco do escritório. Tá. E pelo WhatsApp no 011, né? 930480779. Gente, tá aí, convida. Né? Você vai ficar protegido. E vamos falar um pouquinho com o Saulo, que é TI.
Se você tiver alguma dúvida, Saulo, como as pessoas que estão te ouvindo, os jovens, os empresários que precisam de um conselho, de um TI, que hoje é importantíssimo, que faz parte de todo esse contexto, deixa o seu contato, querido, como eles podem te encontrar ou se comunicar ou tirar dúvidas com você sem hackear o seu celular. Não, as pessoas que tiverem dúvidas podem mandar mensagem no meu Instagram pessoal, que é Saulo_Cerejo com S, e pode mandar no meu direct lá que eu respondo lá. Saulo_Cerejo. Isso, com S. Aí pode mandar as suas perguntas, que aí o Saulo também vai responder. Bom, hoje nós vamos, claro, como sempre, não é, fazer o nosso sorteio, mas ainda temos alguns agradecimentos que chegaram aqui. Nós queremos agradecer a Tereza de Vila Mariana, a Camila do Recife, a Odete do Piauí, o Cláudio de Sapopemba, muito obrigada, o Matheus de Lisboa, também a Luci de Lisboa, a Denise lá do Canadá, olha lá, te ouvindo, te assistindo, o Marcos do Jardim Brasil, a Carla de Vila Mariana, a Helena da Alemanha, muito obrigada, Helena, a Érica do Sacomã, o Jair de Osasco, a Érica de Mogi das Cruzes, a Helena de Guarulhos, a Luciana de Osasco, a Amanda de Mauá, muito obrigada, o William de Sorocaba, a Vanessa de Guarulhos, o Rogério de Campinas, a Camila de Porto Alegre, a Marcela do Piauí e também a Beatriz de Vila Mariana. Bem, nós vamos sortear aqui 2 presentes. 2 bolsas, quem vai sortear são, logicamente, não é? São essas advogadas lindíssimas que estão aqui, lindas e muito competentes, viu? Extremamente competentes, tanto é que no escritório, quando chegam, eu acho que olham para elas e falam assim, ai, que lindas! Mas quando elas começam a falar do direito, aí já viu, né? Já tem que pensar 2 vezes. Querida, aqui está o nosso sorteio, muito super feminino, todo cheio de brilho, olha aí, de 2 bolsas aqui. Muito lindas, né? Gostou, Dani? Lindas. Gostou, doutora? Muito bonita. Bonita para levar lá, né? Faz diferença. A gente pode sortear, né? Exato. Meu nome tá aqui. Vamos fazer sorteio. Olha, se tirar do Canadá, você entrega. Você leva. E vou no aeroporto com ela. Você que é do Canadá, se você for sorteada, espera a doutora no aeroporto, viu? Fique à vontade, meu amor. Pode fazer, vamos ver quem vai ser presenteada com essa bolsa. Camila de Recife. Ai, é muito longe. A Camila de Recife. Tem como entregar em Recife, vamos tirar outro. Teremos a Beth de Campinas. Beth, você foi presenteada com essa bolsa lindíssima aqui, cheia de pedras, muito linda. É só entrar em contato aqui com o programa, meu amor, e muito obrigada, viu, pela tua participação, querida. Agora vamos à outra bolsa. Você pode sortear, meu amor? Gabriela de Santos. Gabriela de Santos, olha aqui. Gabriela, você está sendo presenteada aqui com essa bolsa lindíssima. Obrigada pela tua participação. E é só entrar em contato aqui com a nossa querida Cris, aqui no programa, que você vai receber, viu? Esse é o nosso carinho para vocês. Muito obrigada. E agora, antes de finalizar o nosso programa, eu gostaria, doutora,
que a doutora, eu vou te chamar de você, que vai lá para o Canadá, que você deixasse aqui, praticamente diz que nós só começamos o ano no Brasil depois do Carnaval, não é? Que agora que nós estamos, hoje é o primeiro dia do ano, ainda estamos descansando. Amanhã que começamos. Bem, meu amor, deixa aqui a sua mensagem para nós brasileiros. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez. E deixa a sua mensagem para este ano todo aqui no Brasil, tão diferente do ano lá no Canadá. Querida, deixa a sua mensagem sobre toda essa problemática dos dados e também do teu parecer sobre o Brasil, enfim, o que você quiser falar. Fique à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz, mas novamente dizendo meu isso amor, aqui. muito obrigada. Muito obrigada. Queria trazer a todos uma palavra que é cuidado com as suas informações, cuidado com aquilo que você compartilha, leia, fique atento às suas informações. Informação é um bem enorme que a gente tem, a gente já nasce já com o nosso nome e o CPF. Pelo menos aqui no Brasil é assim, a gente nasce com o nome e CPF e a gente vai aumentando o nosso número de informações. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas informações. Se tiver dúvida, sempre procura um profissional que possa te trazer aí confiança naquilo que você está fazendo, que possa te explicar o que é aquilo, porque a gente precisa de muito conhecimento. Então a minha palavra é conhecimento e atenção. Muito obrigada, querida. Doutora Daniele, que vai ficar aqui no Brasil, né? Não vai lá para o Canadá, não, né? Só visitar, Só vai visitar, não é? Eu soube que vocês foram amigas e colegas em universidade aqui no Brasil, não é? Sim. Que lindas! Deixa a sua... Isso que é bonito, não é? Essa amizade permanecer aí tantos anos e estão juntas aí depois de uma trajetória grande após a formação e se encontrando as duas, não é? No mesmo escritório, na mesma direção, enfim. Pode deixar sua mensagem, meu amor. Bom, muito antes de obrigada. mais nada, né, agradecer aqui o convite para estar retornando, né, falando um pouquinho. E eu gostaria que você falasse o nome do teu escritório, viu? Sim, mais uma vez. Bom, nosso escritório é MZF Advogados, tá? Muniz Anete Fontes Advogados. A gente está no centro ali de São Paulo, do lado do tribunal, tá? A gente está todo apoio aí para o empresário. Adequação dos contratos da LGPD, tá? A gente, o MZF, em parceria com a doutora Simone, a gente faz toda essa adequação em todas as pontas, né, da empresa, os contratos consumidor final, contratos entre fornecedores, treinamento das equipes, contratos de trabalho, tá? A gente está aqui para auxiliar. E é o que a Simone falou, reiterando, muito cuidado, tá? Você que é o consumidor final, com as políticas de privacidade, com o que você está compartilhando. E você, empresário, vamos se adequar. As multas estão chegando, a fiscalização está mais assídua. Então, conte com a gente. São multas altas. Antes de passar a palavra... Não, agora eu vou passar a palavra para o nosso TI, Saulo querido. Deixa a sua mensagem também. Muito obrigada, viu? Obrigado por você pelo convite, estar aqui. A minha mensagem é só que as pessoas tomem cuidado com aquelas facilidades que tem na internet, né? Que geralmente as facilidades que vêm na internet vêm com um problemão, né? Então é só isso. Tudo que é muito fácil na internet geralmente é um problemão. Então, muitas vezes, o que é fácil muitas vezes se torna algo muito complicado. Doutora, antes de finalizar, deixar a minha mensagem, como existem muitos brasileiros que precisam se adequar também, que foram para o Canadá, que se encontram lá no Canadá e que também precisam desse conhecimento, que tem pessoas no Brasil, eles podem te contatar também? Sim. Lá no Canadá, através do Canadá, porque praticamente esse direito, essa lei é totalmente internacional, não é?
E muitos brasileiros que chegam, que vão embora do Brasil, ficam muito perdidos, não é? E de repente encontrando uma advogada que tem toda essa bagagem também no Brasil, fica muito mais fácil, não é? Sim, é importante eles saberem para onde estão compartilhando os dados, onde eles compartilharem os dados no Brasil. E tem muita gente que está no Canadá e vende para brasileiro aqui no Brasil, que faz algum tipo de venda. Então ele é um controlador, uma empresa, apesar de, eventualmente, às vezes não tem uma empresa formalizada. Mesmo você não tendo uma empresa formalizada, você precisa se adequar à lei. Então ele precisa conhecimento, e até mesmo para ajudar. Às vezes ele está lá e quer ajudar um familiar aqui que teve os dados vazados, alguma coisa, ele pode sim me contatar, entrar em contato, vai ser um prazer poder ajudar. E o teu contato no Canadá? É o mesmo daqui. É o mesmo do Brasil. Pronto, é isso. Você que é brasileiro, que está aí fora do país ou em outros países também, e que precisam ter essa assessoria, pode entrar em contato com a nossa querida doutora que aqui está. Bem, para finalizar esse programa, eu quero agradecer todos os meus convidados que aqui estão. Muito obrigada sempre pelo carinho. Agradecer também a Cris, que está aqui bem pertinho de nós, só que ela é tímida, ela fala que ela é tímida. E também mandar um beijo também para a Dona Isabel, querida, para o Japa, também para o Cancan. Muito obrigada sempre pelo carinho de todos vocês. Bem, para finalizar aqui o nosso programa, eu quero dizer que o mundo mudou muito com a internet e nós não queremos voltar atrás, nós queremos progredir, mas cabe a cada um de nós nos cuidarmos, cuidar do nosso nome, dos nossos dados, enfim. E a internet não é o nosso mundo somente, é o mundo de muitas pessoas boas, mas também de muitas pessoas ruins. Vamos ser portadores dessas coisas boas e tomarmos cuidados e sermos influenciadores e alertarmos as pessoas sobre tudo isso, o que está acontecendo. Muito obrigada pela sua participação, um grande beijo, que Deus abençoe a todos e vamos começar o ano após o Carnaval. Até a próxima quarta-feira. Um beijo, muito obrigada. Obrigada. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.